Oi. Oi. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, com respeito às leis e ao povo rioverdense, declaro aberta a sessão. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada da sessão em 18 de fevereiro de 2013. Folha de presença dos vereadores. Segunda sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Data 18/2/2013. Antônio Ribeiro Neto. Presente. Benedito Jorge da Silva. Presente. Cláudio Ribeiro de Souza. Presente. Edneia Guimarães Lobo. Presente. Eliezer Rodrigo Nogueira. Presente. Evaldo Carlos da Silva. Luísa Helena Marques. Presente. Maurício de Biasi Neto. Presente. Paulo Henrique de Souza Pinto. Presente. Você pode ler a ata para nós, fazendo um favor? Ata da primeira sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, realizada em 4 de fevereiro de 2013. Presidente, vereador Benedito Jorge da Silva. Vice-presidente, vereador Paulo Henrique de Souza Pinto. Secretário, vereador Maurício de Biasi Neto. Comparecimento, 9 vereadores.
Antônio Ribeiro Neto, Benedito Jorge da Silva, Cláudio Ribeiro de Souza, Edneia Guimarães Lobo, Eliezer Rodrigo Guimarães, Evaldo Carlos da Silva, Luiz Helena Marques, Maurício Biasi Neto e Paulo Henrique de Souza Pinto. Início às 19 horas e término às 20h35. Ao 4 dia do mês de fevereiro do ano de 2013, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, localizada na rua Tomás Constâncio, no 417, no plenário Tomás Constâncio, fizeram-se presentes os vereadores acima relacionados, estando todos os presentes e havendo, portanto, número regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao senhor secretário a fazer a chamada, constatando-se a presença de todos os vereadores. Expediente. Ao iniciar a sessão, o senhor presidente solicitou aos nobres colegas a ficarem de pé e abriu a sessão com esta mensagem: sobre a proteção de Deus e com respeito às leis e ao povo rioverdense, declaro aberta a sessão. Aberta a sessão, o senhor presidente solicitou aos nobres colegas e permanecerem em pé e pediu também às demais pessoas presentes à sessão a ficarem em pé, para ouvirem o hino do município de São Sebastião do Rio Verde. E a seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário a fazer a chamada, e feita a mesma, constatou-se a presença de todos os senhores vereadores dessa Casa Legislativa. E em seguida, o senhor presidente comunicou aos nobres colegas e diz que, em se tratando da primeira reunião dessa legislatura, 2013-2016, a Câmara Municipal deverá indicar os novos membros dessa casa para participar das comissões permanentes para o exercício de 2013. E disse que, antes desta reunião, já foi discutido com os demais vereadores algumas sugestões indicando os membros para a formação dessas comissões. Após uma pequena discussão em plenário, foi aprovado por unanimidade a composição das comissões permanentes da Câmara para o exercício de 2013, que ficaram assim constituídas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Titulares: Maurício Biasi Neto, do PR, presidente, Eliezer Rodrigo Nogueira, do PP, e Luiz Helena Marques, do PV. E suplentes: Edneia Guimarães Lobo, do PT, Paulo Henrique de Souza Pinto, PTB, e Evaldo Carlos da Silva, do PV. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas: Paulo Henrique de Souza Pinto, do PTB, na presidente, Antônio Ribeiro Neto, do PP, Evaldo Carlos da Silva, do PV. Suplentes: Edneia Guimarães Lobo, do PT, Maurício de Biasi Neto, do PR, e Cláudio Ribeiro de Souza, do PV. Terceira, Comissão de Administração, Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente: Antônio Ribeiro Neto, do PP, Maurício de Biasi Neto, do PR, Cláudio Ribeiro de Souza, do PV. Suplentes: Evaldo Carlos da Silva, do PV, Paulo Henrique de Souza Pinto, do PTB, Edneia Guimarães Lobo, do PT. E Comissão de Política Social. Presidente: Edneia Guimarães Lobo, do PT, Eliezer Rodrigo Nogueira, do PP, Luiz Helena Marques, do PV. E suplentes: Cláudio Ribeiro de Souza, do PV, Maurício de Biasi Neto, do PR, e Paulo Henrique de Souza Pinto, do PTB. Na sequência dos trabalhos, o senhor secretário fez a leitura das seguintes correspondências: ofício sem número, com a data de 1/2/2013, assinado pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, senhora Rita de Fátima Ribeiro dos Santos, e pelo presidente do Partido Verde, senhor Alessandro Marques Martins, encaminhado ao presidente da Câmara, indicando o vereador Evaldo Carlos da Silva, PV, como líder, e a vereadora Edneia Guimarães Lobo, do PT, como vice-líder, para representar
estes partidos na Câmara no exercício de 2013, gozando das prerrogativas e atribuições estabelecidas no regimento interno. Ofício sem número, com a data do 1/2/2013, assinado pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, senhora Rita de Fátima Ribeiro dos Santos, encaminhado ao presidente da Câmara, indicando como líder a vereadora Edneia Guimarães Lobo, do PT, e também autoriza a mesma a fazer parte do bloco parlamentar PV e PT, para representar este partido na Câmara no exercício de 2013, gozando das prerrogativas e atribuições estabelecidas no regimento interno. Indicação de número 01/2013, com data de 1/2/2013, de autoria de vereador Cláudio Ribeiro de Souza. Indicação de número 01/2013, com data de 1/2/2013, de autoria da vereadora Luiz Helena Marques. Indicação de número 01/2013, com data de 1/2/2013, de autoria da vereadora Edneia Guimarães Lobo. Indicação de número 02/2013, com data de 01/2/2013, de autoria da vereadora Edneia Guimarães Lobo. Indicação de número 01/2013, com data de 01/2/2013, de autoria do vereador Evaldo Carlos da Silva. Requerimento do número 01/2013, com data de 1/2/2013, de autoria do vereador Evaldo Carlos da Silva. Requerimento número 02/2013, com data de 1/2/2013, de autoria do vereador Evaldo Carlos da Silva. Requerimento de número 03/2013, com data de 1/2/2013, de autoria do vereador Evaldo Carlos da Silva. Prosseguindo, o senhor presidente pediu ao senhor secretário que fizesse a leitura das seguintes proposições, que a seguir foram distribuídas aos vereadores e comissões competentes para estudos e pareceres. Projeto de Lei Ordinária de número 01/2013. Dispõe sobre alteração do valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, de Pouso Alto, conforme disposto na Lei Ordinária número 893/2012, e da outras providências, encaminhado pelo ofício do Executivo número 019/2013. Projeto de Lei Complementar de número 01/2013, dispõe sobre revisão geral anual dos servidores públicos municipais e da outras providências, encaminhado pelo ofício do Executivo número 020/2013. Intimação número 647/2012, processo número 872351, exercício 2011, da Coordenadoria de Apoio à 2ª Câmara Tribunal de Contas de Minas Gerais, com a data de 22/1/2013, a qual encaminha o parecer prévio, emitido sobre as contas desse município relativas ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do ex-prefeito municipal José de Souza Rabelo. Após a leitura das proposições supracitadas, o vereador Evaldo Carlos da Silva pediu ao senhor presidente para colocar os projetos de lei em discussão e votação nesta sessão. Em atendimento ao pedido do vereador, o senhor presidente colocou em votação em plenário, sendo aprovado por 5 votos a 4. E logo após o senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, para que as comissões permanentes possam reunir para emitirem os seus devidos pareceres, com relação ao projeto de lei ordinário número 01/2013 e projeto de lei complementar de número 01/2013. Após 20 minutos, o senhor presidente reabriu a sessão e as comissões permanentes, após se reunirem, liberaram os citados projetos de lei para as devidas discussões e votações nessa sessão, e também emitiram os seus devidos pareceres. Ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária de número 01/2013. Dispõe sobre a alteração do valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, São Vicente de Paula de Pozo Alto, conforme disposto na Lei Ordinária número 893/2012 e das outras providências. Inicialmente foram lidos os pareceres das comissões permanentes, estes concluindo pela aprovação da matéria em todo seu teor. Em seguida, o projeto de lei foi colocado em única discussão, não havendo oradores, e por fim foi colocado em única votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, por 8 votos. E projeto de lei complementar de número 01/2013. Dispõe sobre revisão geral anual dos servidores públicos municipais e das outras providências. Inicialmente foram lidos os pareceres das comissões permanentes, estes concluindo pela aprovação da matéria em todo seu teor. Em seguida, o projeto de lei foi colocado em única discussão, não havendo oradores, e por fim foi colocado em única votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, por 8 votos. Manifestações finais. Concluída a ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, oportunidade em que se manifestaram os edis abaixo. Vereador Evaldo Carlos da Silva cumprimentou e parabenizou todas as pessoas que organizaram e trabalharam no carnaval antecipado em nossa cidade, que foi um sucesso. Com relação ao carnaval antecipado de Pozo Alto, o vereador Evaldo destacou a sua solidariedade com a população daquela cidade, que sofreram com as fortes chuvas ocorridas no sábado, onde veio a prejudicar o evento naquele dia. A vereadora Edneia Guimarães Lobo agradeceu o apoio de todas as pessoas que participaram, ajudaram e patrocinaram o carnaval antecipado deste ano em nossa cidade. O vereador Benedito Jorge da Silva comentou que a Câmara irá fazer um abaixo-assinado da Câmara para ser enviado ao bispo da Diocese da Campanha, Dom Diamantino, para regularizar a permanência do nosso pároco Luiz Henrique em nossa cidade. Ao encerrar a reunião, o senhor presidente agradeceu a presença do público e convidou a todos para a próxima reunião ordinária da Câmara, a ser realizada no próximo dia 18 de fevereiro de 2013, às 19 horas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, lavrou-se a presente ata, que foi assinado pelo presidente e pelo secretário, possuindo ainda, como parte integrante desta, a gravação integral da sessão em áudio e vídeo, registrando na íntegra todos os pronunciamentos e demais acontecimentos da sessão, ata eletrônica, realizados nos termos do artigo 199-A do Regimento Interno da Câmara. A ata está em discussão. Em votação simbólica. Todos aqueles que estão a favor permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Agora o senhor secretário fará a leitura da ordem do dia dessa sessão em 18 de fevereiro de 2013. Segunda sessão ordinária, data dia 18/2/2013, horário 19 horas, ordem do dia. Primeira, leitura das correspondências recebidas e enviadas. Segundo, proposições apresentadas pelos vereadores. Terceiro, leitura e encaminhamento para as comissões permanentes da Câmara para estudo dos seguintes projetos de lei. Primeiro projeto. Projeto de resolução número 001/2013, da denominação e regulamenta a utilização do Salão Comunitário da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, autor, mesa diretora da Câmara Municipal. E segundo projeto de lei complementar número 006/2012, dispõe sobre a concessão de uso de bem público e contém outras providências, autor, executivo municipal. E avisos.
Dando início ao expediente, senhor secretário, falar a leitura das seguintes correspondências. Excelentíssimo senhor Benedito Jorge da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Requerimento número 05/2013, vereador Evaldo Carlos da Silva. O vereador que a este subscreve requer, nos termos regimentais e ouvido ao plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de relevante interesse público: pagamento de férias-prêmio a funcionária pública Luciana Oliveira Gonçalves Paes, São Sebastião do Rio Verde, 15 de fevereiro de 2013. Justificativa: a funcionária cumpriu os requisitos para o direito assegurado pela Lei Orgânica Municipal. Além disso, enfatizo que o respeito aos direitos dos funcionários públicos é uma das prerrogativas do Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor Benedito Jorge da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Requerimento número 04/2013, vereadora Edneia Guimarães Lobo. A vereadora que a este subscreve requer, nos termos regimentais e ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de relevante interesse público: manutenção e limpeza das praças. São Sebastião do Rio Verde, 15 de fevereiro de 2013. Justificativa: várias reclamações de moradores sobre a sujeira de nossas praças, a proximidade das festividades do município e o uso cada vez mais constante destes espaços públicos para o lazer de nossa população justifica este pedido. Excelentíssimo senhor Benedito Jorge da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Requerimento número 06/2013, vereador Cláudio Ribeiro de Souza. Vereador que aí subscreve requer, nos termos regimentais e ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de relevante interesse público: saída para pedestres para moradores do bairro Loteamento Fonseca, nas proximidades do cemitério municipal. São Sebastião do Rio Verde, 15 de fevereiro de 2013. Justificativa: trata-se de uma necessidade dos moradores daquela área por ser mais fácil, desta forma, o acesso à Vila Nova e ao centro de nossa cidade. É uma medida simples que trará grandes benefícios para a mobilidade dos moradores do loteamento Fonseca. Excelentíssimo senhor Benedito Jorge da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Requerimento número 07/2013, vereador Cláudio Ribeiro de Souza. O vereador que este subscreve requer, nos termos regimentais e ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de relevante interesse público: manutenção constante da ET, estação de tratamento de esgoto, no loteamento Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, 15 de fevereiro de 2013. Justificativa: atividade de limpeza e manutenção da ET são necessárias para garantir seu pleno funcionamento. Destaco ainda a importância dessa benfeitoria para este bairro, pois garante maior respeito ao meio ambiente. Excelentíssimo senhor Benedito Jorge da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Requerimento 008/2013, vereadora Luiz Helena Marques. A vereadora que aí subscreve requer, nos termos regimentais e ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de relevante interesse público: valorizar o uso de terapias alternativas para a área de saúde. São Sebastião do Rio Verde, 15 de fevereiro de 2013. Justificativo: o uso de terapias holísticas está crescendo e tem recebido amparo legal para sua utilização na saúde pública. Para dar força à execução do pedido, sugiro firmar uma parceria entre a Prefeitura,
o Clube do Cavalo e a Prefeitura de São Lourenço para viabilizar a ecoterapia em nosso município. Coloco-me à disposição para o esclarecimento ao Executivo Municipal sobre este pedido. Gente, o projeto 02/2013, que é projeto de lei complementar, vai para as comissões, não vai estudar, vai ficar para a próxima reunião. Agora nós temos que discutir o projeto de resolução número 01/2013, que dá a dominação do salão da Câmara Municipal ali. Aí está com o Paulo Henrique, está com a emenda, você lê para nós. Eu fiz a emenda desse projeto por causa que eu acho que esse salão que a gente fez, o presidente continuou aí, tem mais utilização. Aqueles que tiver de a favor, ou se tiver contra, qualquer coisa, depois manifesta. Vou ler a emenda. Projeto de resolução número 01/2013, da denominação e regulamenta a utilização do salão comunitário da Câmara Municipal. Emenda número 1, modificativa. Modifica-se o parágrafo 2º do artigo 3º do projeto em epígrafe e acrescenta-se ao mesmo artigo os incisos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, com a seguinte redação. Artigo 3º. Somente serão admitidos os seguintes usos do salão comunitário. 6º. Reuniões, palestras, assembleias e outros eventos promovidos por grupos organizados de cidadãos ou entidades sem fim lucrativo. 7º. Exposição de caráter cultural e filantrópico. 8º. Reuniões de conselhos municipais. 9º. Formatura de estudantes. 10º. Outros usos compatíveis com a finalidade de salão e com as diretrizes contidas nessa resolução. Parágrafo 2º. Não será cedido o salão comunitário para realização de festas e outros eventos e usos que não se enquadrem na hipótese prevista neste artigo. Justificativa. Verifica-se que a relação de usos permitido para o salão comunitário é muito restrita e pode ser ampliada com alguns outros usos condizentes com o interesse público e o bem-estar da comunidade, tais como a realização de formatura, exposições, reuniões de conselhos e associações, dentre outros. A alteração do parágrafo 2º tem a finalidade de excluir as formaturas das hipóteses de uso não permitido, uma vez que as mesmas estão sendo acrescentadas na lista do artigo 3º, na lista dos eventos passíveis de serem autorizados. Com esse esclarecimento, conto com a aprovação dos colegas vereadores. São Sebastião do Rio Verde, 18 de fevereiro, assinado Paulo Henrique Souza Pinto. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nós temos, acredito que para o conhecimento até dos cidadãos e cidadãs aqui presentes, a necessidade de leitura do projeto de resolução, bem como do parecer que já foi feito pelas comissões permanentes. Eu tenho um comentário a fazer, eu acho que a emenda é pertinente. Nós temos, quanto mais específico fica o projeto, mais transparente a sua execução. Mas eu gostaria de uma sugestão, senhor presidente, nobres colegas vereadores, que no nome do salão comunitário seja especificado Seu Juca, né? Porque José Francisco Paes, tudo bem, vai perguntar, vai saber quem é, mas colocando Seu Juca, você perpetua, você valoriza mais o nome pelo qual ele era conhecido. Isso é uma sugestão, né? Destaco aqui a iniciativa da mesa diretora, porque realmente Seu Juca representou, né, e ainda representa muito para a nossa comunidade, principalmente quando estamos próximos aí dos 50 anos, de meio século de nosso município.
a história de São Sebastião se confunde muito com a história da família Pais, né, e da família especificamente do seu Juca, que muito contribuiu para que algumas conquistas e principalmente a área festiva, a área cultural tivesse maior destaque. A sua vida se confunde muito com a área cultural, religiosa de nosso município. Uma outra observação, senhor presidente, durante a leitura, eu acredito que seja interessante também que nós especificarmos, quem quiser utilizar o salão para ter o mesmo tempo de prazo antes, como o tempo de prazo para dizer que não vai utilizar mais. Eu sugiro que seja, se for de comum acordo dos colegas, ou 48 ou 24 horas. Né? 24 horas para avisar que vai usar e 24 horas para avisar que não vai usar mais. Né? Para que tenha um critério só, porque no caso de usar, até fala em 24 horas, mas no caso de dizer que não vai usar mais o salão comunitário, fica em aberto no projeto. Então, acharia interessante ou que fosse 48 ou que fosse 24. A minha opinião é que seja 24 horas. Um dia antes, eu acredito que seja um prazo razoável, de acordo com a nossa realidade. Se fosse uma cidade um pouco maior, evidentemente que esse prazo poderia ser 48. Mas eu defendo que seja apenas 24 horas. E o nome José Francisco Paz pode pôr na frente, entre aspas, Juca, né, senhor Juca? Igual você falou, que muitos conhecem por Juca. Se falar quem quiser Francisco, não vai saber também. Você leu o projeto para nós, o secretário? Fazendo favor. Projeto de resolução número 001/2013, da denominação e regulamenta a utilização do salão comunitário da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Faço saber que a Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O prédio construído pela Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, situado à rua Frederico Rigotti, número 90, centro, nesta cidade, fica denominado Salão Comunitário Vereador José Francisco Paz, seu Juca. Artigo 2º. O salão comunitário identificado no artigo 1º será utilizado exclusivamente para finalidade de interesse público, tanto pela Câmara como por outros órgãos de entidades públicas municipais, por entidades sem fins lucrativos e por grupos de cidadãos, observando o disposto nessa resolução. Artigo 3º. Somente serão admitidos os seguintes usos do salão comunitário. Primeiro, reuniões, eventos e comemorações promovidos pela Câmara Municipal. Segundo, cursos sem fins lucrativos. Terceiro, eventos cívicos ou culturais. Quarto, palestras educativas ou informativas destinadas à comunidade local. Quinto, reuniões e convenções de partidos políticos. Parágrafo 1º. É terminantemente proibido o uso do salão comunitário para fins de promoção pessoal, política ou comercial de pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 2º. Não será cedido o salão comunitário para a realização de formaturas, festas, eventos e outros usos que não se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo. Artigo 4º. Os pedidos para a utilização do salão comunitário serão formalizados através de requerimento por escrito, o qual deverá indicar a finalidade, a data e o horário pretendidos, bem como o nome da pessoa, entidade ou órgão requerente. Parágrafo único. O requerimento será assinado pelo interessado ou representante legal, no caso de pessoa jurídica, e deverá ser protocolado com pelo menos 24 horas de antecedência na Secretaria da Câmara. Artigo 5º. A autorização para uso será concedida ou não pelo presidente da Câmara, considerando-se a legitimidade do requerente e a finalidade pública da utilização pretendida. Artigo 6º.
será exclusiva do requerente a responsabilidade pela conservação do prédio e das instalações cedidas, inclusive pelos móveis e equipamentos neles existentes, sendo-lhe atribuída também a responsabilidade por qualquer danos que venham a ocorrer durante a utilização ou em decorrência dela. Artigo 7º. Os requerentes deverão entregar o salão em perfeitas condições de limpeza, conservação e organização. Artigo 8º. Deferido o requerimento que se trata no artigo 4º, será lavrado pela Secretaria da Câmara um termo de responsabilidade, em 2 vias, para fins de responsabilização futura em relação ao disposto no artigo 6º e 7º. Artigo 9º. A utilização do salão comunitário será sempre gratuita, sendo vetada qualquer cobrança prévia pelo seu uso, ressalvada a responsabilização financeira por danos causados. Artigo 10. A Secretaria da Câmara manterá uma agenda para registro dos pedidos de utilização deferidos pelo Presidente, observando-se a prioridade como base na ordem cronológica dos pedidos. Artigo 11. É proibida a entrada no salão comunitário de alimentos e bebidas para venda ou distribuição ao público presente, salvo autorização especial do Presidente para distribuição gratuita quando se tratar de eventos de longa duração ou eventos festivos promovidos pela própria Câmara. Artigo 12. O horário permitido para a utilização do salão comunitário é das 8 às 10 horas. Artigo 13. No caso de desistência do uso, o requerente comunicará por escrito o presidente da Câmara com a maior antecedência possível. Não fazendo, ficará proibido de requerer novo uso nos próximos 6 meses. Artigo 14. Todo aquele que violar os termos de uso constantes dessa resolução, especialmente no tocante à finalidade e à conservação, ficará impedido de requerer nova utilização durante prazo de 1 ano. Artigo 15. O Presidente decidirá, em cada caso, sobre a necessidade de designar servidor da Câmara para abrir e permanecer no recinto durante a utilização, e sobre a possibilidade de ceder a chave do salão ao responsável pela utilização. Artigo 16. Não poderão ser fixados no salão comunitário, nem no recinto interno, nem na área externa, quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem em propaganda política partidária, ideológica ou de cunho promocional, de pessoas vivas ou de entidade de qualquer natureza. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica à colocação de brasão ou bandeira do país, do Estado ou do município, na forma da legislação aplicável, bem como de obra artística de autor consagrado. Artigo 17. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Rio Verde, 13 de fevereiro de 2013. Justificativa. Como todos sabem, a Câmara está prestes a inaugurar um novo prédio, que foi construído ao longo dos últimos 3 anos, para funcionar como salão comunitário, visando atender às demandas de convivência e interação de nossa comunidade, e especialmente visando estimular a organização comunitária, seja através de associações civis ou grupo de cidadãos. Neste momento, nossa primeira providência é de dar uma denominação para o referido prédio, e para isso sugerimos o nome do ex-vereador José Francisco Paes, Sr. Juca. José Francisco Paes, conhecido como Juca, nascido em 4/10/1927, filho de Deusdedes Lúcio Paes, carpinteiro, e de Maria José de Jesus, era filho caçula, tendo como irmãs Vicentina Maria de Jesus e Maria Inácia. Perdeu a mãe aos 8 meses de idade, sendo criado por sua avó paterna Maria Cecília Anastácia.
Casou-se com Natália de Jesus Guimarães ao 22 de 5 de 1954, tendo 3 filhos, Maria de Lourdes, José Sérgio e Sandra Malvina. Herdou do seu pai Deusdedes o que para ele era orgulho e grande satisfação, gritar leilão. Peito de aço, como era chamado, cantava bingos e marcava quadrilhas com graça e encanto. Após seu casamento, deixou de trabalhar na roça, dedicando-se ao trabalho na fábrica de calçados Marlim, onde trabalhou até se aposentar. Era um funcionário assíduo e de dedicação extrema. Foi dedicado à igreja, à Corporação Musical Santa Cecília, ao futebol, à Associação Casa da Saúde de São Sebastião e à Associação Comunitária São Sebastião, e aos mais necessitados. José Francisco Paes foi vereador da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde no período de 1967 a 1970 e 1983 a 1988. Seu falecimento ocorreu no dia 13 de novembro de 2012, aos 85 anos de idade. O segundo objetivo desse projeto é o de regulamentar a utilização do salão, a fim de garantir a destinação para a qual foi concebido, e coibir de antemão a utilização para as outras finalidades que não condigam com o interesse público. Com estes esclarecimentos, contamos com a aprovação dos colegas edis. São Sebastião do Rio Verde, 13 de fevereiro de 2013. O projeto tá tudo, vocês estão tudo de acordo, né, com o nome do tio Juca, que seja aprovado dia 2, pela festa do nosso município de 50 anos. Achei por bem, né, já fazer a inauguração também. O Paulo Henrique deu ideia de fazer essa emenda aí. Se tudo acho que está tudo legal, então ainda está em discussão. Se tiver alguém mais... se tiver tudo de acordo com o parecer que foi feito, ainda está em discussão o projeto. Em votação. Parecer número 001/2013. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução número 001/2013, que dá denominação e regulamenta a utilização do salão comunitário da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Relator vereador Maurício Biasi Neto. Este projeto de resolução tem como objetivo a dar um nome e regulamentar o seu uso no salão comunitário dessa Casa Legislativa, construído na legislação 2009-2012, na rua Frederico Rigotti, número 90, em nosso município. Histórico. A colocação do novo vereador José Francisco Paes no salão comunitário é bem aceita pelos membros dessa comissão e também pelos demais colegas vereadores dessa casa, assim também pela comunidade rioverdense. E com relação à regularização do uso deste salão, está bem justificada neste projeto, que será exclusivamente para a finalidade de interesse público, tanto pela Câmara como por outros órgãos e entidades públicas, municipais e sem fins lucrativos, e por grupos de pessoas que queiram fazer uso do mesmo em ocasiões importantes. Mérito. Diante do que foi analisado e estudado, essa comissão opina pela aprovação deste projeto de resolução de autoria da mesa diretora dessa casa, dando parecer favorável quanto ao mérito. E conclusão. Diante disto, votamos pela aprovação do projeto de resolução número 01/2013 em todo o seu teor. São Sebastião do Rio Verde, 18 de fevereiro de 2013. Parecer número 01/2013 da Comissão de Finanças, sobre o projeto de resolução número 01/2013, que dá a administração e regulamenta a utilização do salão comunitário da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Relator, vereador Paulo Henrique Souza Pinto. O projeto de resolução de autoria da mesa diretora tem como objetivo principal dar um nome no salão comunitário dessa Casa Legislativa,
construído na legislação 2009/2012, na rua Frederico Rigotti, número 90, em nosso município, e regulamentar o seu uso. Histórico. A indicação do nome do vereador José Francisco Paes, seu Juca, no salão comunitário é justa e de comum acordo pelos membros dessa comissão, pois sabemos o amor que ele tinha por essa terra. E com relação à regularização do uso deste salão, está bem justificado neste projeto, o que tornará o mesmo em uma opção a mais para realizações de vários tipos de eventos em nosso município. Mérito. Diante do que foi analisado e estudado pela comissão, dá o parecer favorável quanto ao mérito e opina pela aprovação deste projeto de resolução apresentado pela mesa diretora desta casa nesta oportunidade. Conclusão. Diante desta explanação, esta comissão vota pela aprovação do projeto de resolução de número 01/2013 em todo o seu teor. São Sebastião do Rio Verde, 18 de fevereiro. Senhor presidente, vou ler o parecer da Comissão Política e Social. Parecer número 02/2013 da Comissão de Política Social da Câmara Municipal sobre o projeto de resolução 01/2013 que dá a denominação e regulamenta a utilização do salão comunitário da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Relator, vereador Edneg Marães Lobo. Esse projeto de resolução da mesa diretora tem como objetivo dar denominação e regulamenta a utilização do salão. O nome sugerido foi do ex-vereador José Francisco Paes, seu Juca. Sua vida foi dedicada ao povo rioverdense. À igreja, à Corporação Santa Cecília, ao futebol, à Associação Casa de Saúde de São Sebastião e à Associação Comunitária São Sebastião, e principalmente aos mais necessitados. Essa escolha é digna de louvor, já que o salão será usado para eventos sociais e culturais, sendo exclusivamente para finalidades de interesse público, tanto pela Câmara como por outros órgãos e entidades públicas municipais, por entidades sem fins lucrativos e por grupo de cidadãos. Diante do exposto acima, votamos pela aprovação desse projeto em todo o seu teor. Diante do que foi estudado, a Comissão de Política Social aprova o projeto com louvor. São Sebastião do Rio Verde, 18 de fevereiro de 2013. Assinado Edneg Marães Lobo, Eliezer Rodrigo Nogueira, Luiz Helena Marques. O projeto não continua em discussão. Senhor presidente, nós, com essa atitude, nós estamos homenageando uma pessoa que faz parte da história, né? E como já foi colocado por Vossa Excelência, a inauguração desse salão comunitário, coincidindo com as festividades dos 50 anos, é mais uma forma de homenagear o seu Juca por tudo aquilo que ele representa na história de São Sebastião do Rio Verde. O horário, acho que tudo vira aí, né? Dia 2 às 18 horas. O Castilho vai mandar um convite para cada um, já estão todos convidados também. O projeto está em votação. Mauricinho, a favor do projeto com a emenda ou sem emenda? A favor com a emenda, senhor presidente. Toninho. Senhor presidente. Senhor presidente, sou a favor do projeto com a emenda e o parecer das comissões. Rodrigo. Sou a favor do projeto com a emenda. Evaldo. A favor com a emenda. Luiz Helena. Boa noite.
Eu sou a favor, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Paulo Henrique. Quando está escrito aqui, eventos promovidos por grupos organizados de cidadãos. O artigo 3º, né, parágrafo 6º. Reuniões, palestras, assembleia. Quando você colocou eventos promovidos por grupos organizados de cidadãos, porque eu entendi, cultural, todos entendemos, social, mas a população tem que ser bem esclarecida do que, né, na linguagem nossa, para não dizer, eu vou fazer um casamento, não pode, vou fazer outro evento, não pode. O que você quer dizer com eventos promovidos por grupos organizados de cidadãos? Porque aqui no artigo 3º, eu gostaria se encaixa isso aqui, porque foi retirado. Reuniões e convenções de partidos políticos. Isso encaixa aí ou sai? Os artigos todos estão encaixados. O que vai sair lá é o parágrafo 2º do projeto, que não será cedido salão comunitário para realização de formatura. Isso daí vai tirar fora. Pela emenda que eu fiz, está eliminando ele. Certo? Então, essas reuniões e convenções de partidos políticos... Todos, até o artigo, o 10º, porque... isso daí tá. Né? Tá. Então tá. É o que eu queria saber pra gente, porque as pessoas podem perguntar pra gente... Porque até nós fizemos aqui o projeto, o Dr. Dailton fez para nós, fez até o 5º. Aí hoje eu cheguei aqui e falei, mas o salão pode para mais as coisas. Aí eu aumentei as sugestões que eu tinha, sabe? Aí deixou um espaço aqui em vago também, outros usos compatíveis com finalidade do salão. Porque às vezes pode surgir porque às vezes a gente não está pensando que pode ser utilizado ainda. Então nós deixamos essa vaga. Às vezes vão procurar e a gente vai ter que saber, né? Então já está escrito, porque pode parecer outra finalidade que a gente não esteja pensando agora, mas às vezes se tiver dentro do enquadro do salão, pode ser liberado também. Tá certo, obrigado. E com relação ao seu Juca e a família do seu Juca, né, a gente pode dizer que o seu Juca fez parte da minha infância, né, da minha família, né, e a gente só tem que agradecer a presença dele na nossa vida. E nada mais justo do que colocar o nome desse salão. Cacau. Sou a favor. Com emenda. Com emenda. Dineia. A favor com a emenda. Paulo Henrique. A favor com a emenda. Portanto, o projeto 01/2013 foi aprovado por unanimidade. A palavra está aberta aos nobres colegas. Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu tenho, em relação a esse projeto que chegou hoje, eu chamo a atenção dos nobres colegas vereadores, porque nós já tivemos um projeto muito parecido no final do ano passado que acabou não sendo votado. Então eu acho interessante primeiro comparar os dois projetos, o que foi apresentado ano passado e desse ano. É interessante, eu afirmo de antemão que eu tive contato com o projeto agora, achei o projeto muito resumido e ao mesmo tempo muito incisivo nas cobranças à W2 Confecções, né? O que eu pessoalmente não concordo, porque se trata de um empresário que há mais de 10 anos atua no município e, ao que nós sabemos, né, vem cumprindo bem o seu papel junto à comunidade na geração de empregos. Então, acho que está sendo muito duro por quem já contribuiu muito para o desenvolvimento de nossa terra. Mas isso daqui pode ser discutido, né? Vou levar isso ao conhecimento do seu Valtinho, do filho dele, para que tome conhecimento do projeto e tenham as impressões. Se achar que está de acordo, evidentemente que o meu voto será a favor. Se achar que tem alguns ajustes a ser feito, vou levar ao conhecimento do Executivo para que seja feito para o bem de nossa comunidade e para que os empregos sejam não só mantidos, como ampliados, porque existe espaço nos galpões que foram construídos pela administração passada para isso.
Eu gostaria de constar também em ata, né, existe um pedido feito há alguns dias que eu poderia ter transformado em uma indicação, mas eu prefiro fazer por enquanto verbal para ver até a resposta do Executivo em relação à contratação de um maestro para a Corporação Musical Santa Cecília. Nós sabemos que a Prefeitura já tem uma subvenção que é destinada àquela instituição, mas diante de um pedido feito por alguns filhos do Sr. João Vitor, né, eu acho interessante que essa proposta seja cogitada pelo Executivo de contratar um maestro. Sabemos que é difícil escolher a pessoa, nós já temos uma possibilidade, né, que se o prefeito mostrar interesse, eu posso mostrar o caminho para ele, para que isso ocorra no nosso município. Já temos a fanfarra em funcionamento, acho interessante que a corporação musical volte a trabalhar 100% em benefício da cultura de nossa terra. Um pedido que já foi feito na reunião passada é em relação às estradas rurais. Eu vejo que já está sendo feito alguns serviços de manutenção, mas essa semana passada eu tive no bairro Moinho Velho, que dá acesso à residência do senhor Manuel Porcino, e eu acredito que lá a situação está mais, assim, bem complicada. Então eu acho interessante, lá tem transporte de leite, tem a questão, infelizmente, de necessidade em virtude de saúde, de doença. Então eu acho interessante que seja destacado esse bairro. É um bairro que parece que já necessita apenas de reposição de cascalho em alguns trechos e depois uma reforma a ser bem realizada, tenho certeza, pela administração municipal. Nós recebemos hoje, não sei se os nobres colegas receberam, esse documento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é uma continuidade de um trabalho que foi feito ano passado, de uma campanha Assine Mais Saúde. Esse programa ele foi feito, né, nós recolhemos algumas assinaturas aqui no município, encaminhamos para Belo Horizonte, tá? E é nossa intenção continuar apoiando essa campanha. É uma campanha promovida pela Assembleia e pelo deputado Carlos Mosconi, que é daqui da região de Poços de Caldas, tá? Que busca que uma lei federal, né, ela contemple o investimento de 10% da receita corrente bruta da União em saúde pública. Nós sabemos que investimento em saúde e educação nunca é demais, e nós percebemos o quanto nós avançamos na área de saúde pública no nosso município, mas nós podemos avançar mais ainda, beneficiando as pessoas, os rioverdenses daqui de nossa terra, né? O mais eu gostaria de incluir em ata também, me espantou muito as colocações feitas aqui pelo prefeito municipal no Jornal Regional do dia 12 de janeiro a 7 de fevereiro, onde ele coloca algo que ele já tinha enfatizado na posse, de ter tido uma transição tranquila e de ter encontrado a prefeitura em ordem, sem problemas. Eu gostaria de constar essa reportagem em ata, uma reportagem que tem a ver com o andamento da administração atual. É isso, senhor presidente. Uma dúvida que Vossa Excelência já sanou para a gente em relação à inauguração do salão comunitário, né? A outra dúvida é uma dúvida da comunidade, sobre a programação dos 50 anos, mas não sei se Vossa Excelência tem a resposta. Eu acho que o programa está essa semana também. Acho que vai. Está acabando de ajeitar, vai sair o programa também. E sobre a estrada, Evaldo, a patroa carregadeira, você viu lá que está quebrada desde o ano passado. Então, se não tirar a carregadeira, a patroa não sai, que está na frente de um monte de broquete. Está esperando só um rolamento que vem lá de Varginha para o rapaz montar a carregadeira para tirar a patroa, porque já está precisando mesmo dar umas catadas na estrada. Nada mais havendo a ser tratado, encerra essa reunião. Convido a todos para a próxima reunião ordinária dessa Casa Legislativa, a ser realizada no próximo dia 4 de março de 2013, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.
E todos estão convidados para a inauguração do salão dia 2, às 18 horas.